Pessoal, nas técnicas complementares, o próximo nome que eu vou apresentar para vocês é o Sanford Meisner, que desenvolveu aquilo que a gente conhece hoje em dia como técnica Meisner. Eu tenho também muito orgulho de ter sido um dos pioneiros, se não o pioneiro, a trazer para o Brasil a técnica Meisner. Hoje, essa técnica já se popularizou bastante, tá? Eu ouço falar o tempo todo no Brasil de curso, ou palestra, ou workshop de técnica Meisner por aí, tá? Mas eu tenho a alegria de saber que eu fui talvez o primeiro, certamente um dos primeiros, há cerca de 15 anos eu trouxe isso para o Brasil. Ninguém nunca tinha nem ouvido falar desse cara, tá? Assim como a Stella Adler, o Meisner é um dos caras que também agrega, traz um pouco mais para o sistema do Stanislavski. Ele não estudou diretamente com o Stanislavski, ele era um dos melhores amigos da Stella Adler, o Sanford Meisner era também um grande pianista, excelente ator, e quando a Adler volta de Paris com todas aquelas novidades sobre o Stanislavski, o Meisner fica fascinado, estuda com a Stella, aprende tudo que ele pode aprender, e assim como a Stella, ele tem ali os seus pontos favoritos. Então, se você está assistindo aqui com cuidado, você sabe que a Stella Adler, os pontos favoritos dela eram a imaginação e a parte de análise de obra, de texto e de diálogo. O Meisner virou para tudo aquilo que ele viu e falou assim, não, para mim, o essencial para desenvolver o trabalho do ator-diretor não é isso, está em outros lugares. Está na comunicação, que a gente já falou lá atrás, como um dos pontos do alicerce, na presença do ator e como isso se traduz para o comportamento. Então, de novo, Meisner não negava e nem rejeitava nada do Stanislavski, pelo contrário, ele até partia do pressuposto que os atores já tinham que ter o domínio daquilo ali, mas ele desenvolveu vários exercícios e jogos dele, do Meisner, para trabalhar e desenvolver especificamente a capacidade de comunicação, que a gente já falou lá atrás como um dos alicerces. Então lembra aquela questão de ação e reação que a gente falou? Os gatilhos. O Meisner falava, gente, a gente reage o tempo todo. O ator, quando entra em cena, não consegue reagir a nada, porque ele ficou decorando tudo. Então o papel do Meisner, para ele, né, o fundamental, era ele voltar a fazer o ator se comportar como um ser humano verdadeiro mesmo em cena. Né? Esquecer que ele já sabia o texto, esquecer que ele já tinha ensaiado e fazer com que tudo fosse muito presente e espontâneo o tempo todo. Tá? E ele começou a perceber também que para trabalhar essa presença, só para citar aqui um dos exercícios mais tradicionais da técnica Meisner, falou, é muito complicado trabalhar a presença do ator porque o ator fica muito preso ao texto. Então, ele fica lá decorando o texto, passando o texto 1000 vezes na cabeça. Então, ele nunca está presente na hora da cena. Ele está sempre longe, distante, tentando lembrar do texto, tentando lembrar da deixa. Então, mas ele falou, como é que eu desenvolvo um exercício que tire o ator do texto e force o ator a estar presente, agindo e reagindo com algum texto qualquer. E ele criou um jogo chamado jogo da repetição, tá? Que é o que popularizou o Meisner. É um jogo em que os atores ficam literalmente repetindo uma única frase, uma frase muito simples, baseada numa observação, numa constatação. Então, por exemplo, se você estivesse aqui na minha frente fazendo esse jogo comigo, você vai fazer alguma observação a meu respeito, tem que ser real e bem simples. Por exemplo, minha camiseta, né? Você vai falar para mim, a sua camiseta é preta, você vai falar para mim, e eu vou repetir, a minha camiseta é preta. Acabou, e a gente vai ficar repetindo eternamente essa frase. Sua camiseta é preta, minha camiseta é preta. Por quê? O Meisner fala, eu só preciso de um pretexto para que você se comunique. A partir daí é tudo reação, você vai reagir à forma como o outro está falando, ao jeito que ele flexiona as palavras, as intenções, as acentuações, as pausas, o jeito que ele te olha, tudo vai virar um gatilho e, de repente, mesmo com uma frase muito simples, começa a ter uma história inteira começa a acontecer sem que haja um diálogo. E aí o Meisner falava uma coisa, olha, se você conseguir criar uma cena fabulosa com uma frase boba, imagina então quando eu permitir que você use o texto. Então, ele criou esse exercício para poder trabalhar a presença, o comportamento e a reatividade
nos atores, sem que os atores dependessem do texto para isso. Tá? Então, esse é o jogo mais famoso do Meisner e o ponto focal dele aqui, então, é comunicação para ação e reação, presença e comportamento. Tá? Essa é a tríade sagrada do Sanford Meisner e é o que constitui o cerne da técnica Meisner, tá bom? No nosso curso de ferramentas, eu vou ver se é possível incluir alguma coisa ali. Se não for, a gente de repente vê se em algum momento no Claquete eu consigo fazer um curso com atores presentes aqui. É uma ideia para um outro momento, tá bom? Mas era só para que vocês tivessem uma ideia do que é essa técnica Meisner e como ela complementa alguns pontos do Stanislavski. Então a gente vai agora para mais um colaborador.